FM. Campinas. 10h13, estamos em contato neste momento com a professora Ana Ávila, que é meteorologista e pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp. Conversaremos sobre mais um mês com chuvas abaixo da média histórica aqui para a cidade de Campinas, em contraste com a situação observada em Pernambuco, por exemplo, onde as fortes chuvas mataram mais de 90 pessoas. Professora, bom dia. Estamos fechando mais um mês com chuvas abaixo da média histórica aqui na cidade. Ontem subiu um pouquinho, né? Com essa chuva que deu, está em 39 milímetros, mas a média histórica é de 60 para esse mês, segundo dados do CEPAGRE. É o quarto mês seguido que a gente tem chuvas abaixo da média histórica. Nesse ano, somente em janeiro, a gente teve uma chuva superior à média histórica. Por que isso está acontecendo? Por que a gente está com essa chuva insuficiente, digamos assim, professora? São vários os fatores, né? Haja vista todo esse período que nós estamos enfrentando essa situação. Então, isso não é de agora, a gente vem já há algum tempo. Então, são vários os fatores climáticos que têm, de alguma forma, atuado na região e reduzindo as chuvas. Um deles é a Laninha, que é um fenômeno climático que tem uma influência com relação à redução do volume de chuvas aqui na região central. Então, a Laninha ela é persistente, já tivemos ela em 2021, ela continua agora nesse primeiro semestre, e nós estamos, então, com a chuva. Nós tivemos também o verão, com a zona de convergência do Atlântico Sul, que é um fenômeno que atua trazendo chuva. Ele atuou com pouca intensidade, mais aí no mês de janeiro, inclusive, quando tivemos enchentes e alguns problemas em função aí dessas chuvas excessivas que ocorreram em alguns dias do mês. Porém, de forma geral, as chuvas têm ocorrido com menos volume aqui na região central, incluindo aqui toda a nossa região. E em relação às temperaturas, a gente teve um mês de maio aí com extremos, né? Alguns dias com frio intenso. A gente teve uma semana ali que a temperatura, pelo menos durante a madrugada, durante a manhã, ficou abaixo dos 10 graus. E outros dias até com tardes de calor. A gente teve um alinhamento, né, professora, de situações que contribuíram para isso. Exato. Nós tivemos uma frente fria que veio acompanhada de uma intensa massa de ar de origem polar que chegou aí no mês de maio, trazendo um rápido declínio das temperaturas. Isso ficou abaixo da média, abaixo do esperado para a época do ano. Foi uma situação um pouco atípica, mas em outros dias nós tivemos temperaturas de normal, ligeiramente acima da média. De forma geral, apesar dessa grande variação, nós tivemos nada muito significativo em termos de temperatura para o mês, em termos médios climatológicos esperados. E falando agora do mês que se inicia amanhã, o mês de junho, qual que é a perspectiva tanto para a temperatura quanto para as chuvas? A gente deve ter algo dentro da normalidade, próximo das médias, ou vai ter algum fenômeno previsto, alguma coisa que pode alterar essa situação, professora? Olha, o mês de junho, ele, na verdade, progressivamente nós temos uma redução desse volume de chuvas naturalmente, em termos climatológicos. Então, por exemplo, nós tivemos maio, em torno de 61 milímetros, agora em junho a gente já tem uma redução do valor. Eu não consigo precisar para você exatamente, mas junho, julho e agosto são os meses que a gente tem os menores volumes esperados aqui para o ano. Então já é uma tendência natural dessa redução das chuvas. Então, é uma situação em que nós teremos as temperaturas de normal, ligeiramente acima da média, né? E com relação às chuvas, é um período, digamos que já é normalmente seco. A gente pode ter um período, inclusive, um pouquinho até mais seco do que a média, né? Então, por exemplo, junho, a média esperada é de 45,4 milímetros, né? Então, a gente pode ter este valor ou até menos.
Vale ressaltar que essas variações assim repentinas, elas nós não conseguimos ter uma previsão com mais longo prazo assim para todo mês. Então a gente fala em termos de climatologia, em termos médios. Porém a gente pode ter aí alguma variação, alguma entrada de frente fria, né? Com alguma chuva mais localizada, né? Ou alguma massa de ar frio. Então, a gente não tem como dizer exatamente todo mês o comportamento, a gente tem em termos médios, né? Então, em termos médios, nós teremos um mês de normal, ligeiramente mais seco do que então, já que a gente enfrenta com mais frequência aqueles períodos assim, com baixa umidade, com queimadas, mais frequentes, infelizmente, né? Ainda tem essa cultura das queimadas, e isso é uma situação bastante comum, né, nessa época. E mudando a região, professora, falando agora de Pernambuco, né? A gente está acompanhando no noticiário essa situação bem complicada por lá, com 93 mortes segundo a última parcial, muita gente desabrigada, enfim, chuvas intensas. A gente já viu esse cenário no Rio de Janeiro, na região de Petrópolis, nesse ano, também em outros locais, em cidades de Minas Gerais, e até aqui na nossa região, em janeiro, a gente teve problemas do tipo em Capivari e Montemor, entre outros locais. O que explica essa concentração repentina de chuvas em alguns locais, agora o que aconteceu por último em Pernambuco, por exemplo? São fenômenos climáticos que acontecem em determinadas regiões. Então, por exemplo, aquela região nordeste do país, ela tem algumas especificidades de fenômenos que atuam lá e que não atuam aqui. Então, por exemplo, um fenômeno que é comum lá e que são as ondas de leste, ou distúrbios ondulatórios de leste, que são os fenômenos que eles acontecem ali, que é uma propagação de ondas que vem ali da costa oeste da África, atravessa o Oceano Atlântico e vem atingir ali o leste do Nordeste com chuvas. Então, de forma geral, climatologicamente é esperado. Então, por exemplo, de maio a julho é o período que eles chamam de inverno, que é o período das chuvas para eles lá, né? Então, estaríamos, digamos, dentro de uma normalidade. O que acontece é que essas chuvas, elas vieram anômalas, ou seja, muito mais intensas do que o esperado, concentradas, num curto espaço de tempo, e um dos agravantes também para essas chuvas foi a mesma frente fria que passou pela região sudeste, que trouxe frio, ela teve um deslocamento, e claro, até chegar ao Nordeste, ela demorou alguns dias, né? Então, ela também favoreceu a intensificação das chuvas ali naquela região. Então, tivemos as ondas de leste, que acontecem já naturalmente, agravadas aí pela frente fria, que conseguiu chegar até latitudes menores, né, ali próximo inclusive a região equatorial. Então, isso foram os fenômenos principais que atuaram, e temos a Laninha. A Laninha, ela tem uma forte influência na região nordeste, que é ajudando, contribuindo com as chuvas, né, naquela região. Então, são alguns fatores atuando conjuntamente que, associados, provocaram esse grande volume de chuva num curto espaço de tempo. E, professor, a gente tem visto que a incidência de casos assim, né, de cidades com mortes, destruição por conta dessas fortes chuvas, tem sido mais frequente do que era, por exemplo, há 10, há 15 anos. Seria resultado de mudanças climáticas, da ação do homem, e isso já estaria impactando, tornando esses fenômenos mais comuns, mais frequentes aqui no Brasil? Olha, é um pouco difícil a gente precisar exatamente, olha, são as mudanças climáticas, né, o aquecimento global, que estão, de fato, impactando. É difícil essa linha, né? A partir de quando isso começa efetivamente a ocorrer e em quais regiões. Mas, de forma geral, o que a gente pode afirmar é que essas condições, elas estão acontecendo de forma mais frequente, isso os dados nos mostram, e isso vem ao encontro do que o aquecimento global indica, né? Que a atmosfera mais quente concentra mais calor, e com isso as chuvas, quando ocorrem, elas ocorrem de forma bastante intensa, em curto espaço de tempo. E isso pode ser, sim, já alguma situação que já é um reflexo
aí das mudanças climáticas que sim estão ocorrendo e mostrando para nós essas condições, esses eventos severos. Que as mudanças climáticas que a gente fala, mudança, final do século, etc e tal, isso é uma questão que a gente vai sempre estar estudando, etc e tal, mas nós já estamos sentindo, ou seja, já estamos vivendo as condições dos eventos intensos e, então, as ações nossas e as adaptações, elas são coisas urgentes, né? Haja vista todos esses eventos e essas perdas de vidas que nós registramos aí, alguns exemplos, como você bem citou recentemente, que Petrópolis e agora essa região fortemente atingida com desastres, que esses desastres eles acontecem mais com impacto em vida, sobretudo, quando eles são eventos muito rápidos, né? Aquelas chuvas muito rápidas, torrenciais, e isso realmente vem acontecendo. Professora Ana Ávila, meteorologista e pesquisadora do CEPAGRE da Unicamp, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Uma ótima terça-feira. Obrigada, uma ótima terça-feira também. Muito obrigado. Continuando no assunto, né, relacionado, o nível do sistema Cantareira nesta terça-feira é de 41,6% da capacidade preenchida. A gente já há alguns meses segue tendo Cantareira com níveis mais baixos do que nos últimos 5, 6 anos. O único ano, né, o último ano que teve menos água no Cantareira nesta altura do ano, em 31 de maio, foi em 2016, que era o primeiro ano após aquela crise hídrica severa que atingiu aqui o estado de São Paulo entre 2014 e 2015, que o Cantareira operou até no volume morto, né, ou seja, negativo, utilizando aquela água que fica abaixo, mais profunda, então, que necessita de bombas de captação. Enfim, a gente tem um nível mais baixo desde o início daquela recuperação em 2016, 41,5% o nível do sistema Cantareira nesta terça-feira. Já a chuva, né, de ontem ajudou a melhorar a vazão dos rios aqui da região, o que faz depender um pouco menos do sistema Cantareira neste momento, já que a vazão dos rios subiram. Por exemplo, o rio Atibaia, no ponto de captação em Valinhos, né, que é onde a Sanasa capta água para Campinas. 95% da água utilizada em Campinas é captada pela Sanasa no rio Atibaia. A vazão neste momento é de 15,5 metros cúbicos por segundo, uma vazão boa para a captação e o abastecimento de Campinas. 10h26.